Hoje nós estaremos fazendo algumas perguntas para os nossos pastores, perguntas que estão relacionadas às mensagens que foram pregadas no domingo passado, tanto pela manhã, no estudo da EBD, quanto no sermão do culto à noite. Pela manhã foi ministrada pelo reverendo Jefferson e à noite pelo reverendo Eloy. E foram palavras que mexeram conosco. Palavra de Deus que traz um certo incômodo aos nossos ouvidos. Então, por isso nós estamos aqui nessa tarde para estarmos fazendo algumas perguntas que chegaram até nós. E nós vamos começar lembrando que essas perguntas estão ligadas à família. Vamos falar sobre casamentos, divórcios e também sobre igreja e política. Então, que você seja muito edificado nesta tarde. Eu vou começar perguntando ao pastor Roberto. Pastor Roberto, juntamente com o Miranda, são os líderes do Ministério de Família aqui da Primeira Igreja. Então, tem algumas perguntas que estão bem relacionadas a esse ministério. E aqui, pastor, chegou uma pergunta para nós perguntando: o que é submissão? A mulher tem que dizer sim para tudo que o marido manda? Alô, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando agora nessa transmissão do YouTube. Boa tarde, reverendo Eloy, reverendo Jefferson, presbítero Abraão, Pedro Felipe, demais companheiros que estão aqui na técnica aqui, fazendo com que essa transmissão possa chegar até você. Então a pergunta é: o que é submissão? A mulher tem que dizer sim para tudo que o marido manda. Quando Paulo usa essa palavra descrevendo o comportamento, as ações dos maridos e mulheres, lá em Efésios capítulo 5, ele fala que a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Essa palavra submissão, ela é colocada aqui na voz passiva, ou seja, é um ato de entregar-se, de subordinar-se, de submeter-se, em que a pessoa por si própria toma essa atitude de se colocar na posição de auxiliadora do outro. E nós percebemos que há uma dificuldade hoje de entender isso por conta da visão que a sociedade tem da palavra submissão, como se fosse alguém que se anula totalmente para tornar-se como um escravo ou um objeto a ser utilizado pelo outro. E a conotação aqui desse texto, quando nós observamos isso, buscando na fonte uma exegese mais no original, nós percebemos que essa palavra é alguém que realmente coloca-se ao lado do outro, num processo de reconhecimento de autoridade, para juntos cumprirem uma missão. A mulher, de forma alguma, é um objeto na mão do marido, ela não é uma escrava do marido, mas ela é alguém que reconhece a autoridade, o marido como cabeça do lar, e se junta a esse para cumprir a missão que Deus deu de edificar uma família. E nós percebemos que esse princípio, ele não é um princípio que é tomado de algum lugar, de alguma fonte humana ou que surgiu no casamento. Esse é um princípio que se estabelece desde antes da fundação do mundo na relação da Trindade. Nós percebemos que, embora o Deus Trino seja em substância, seja no próprio ser e essência, eles são iguais, mas quando cumprem a missão de resgatar o homem, Jesus se coloca em submissão, reconhece o Pai e obedece o Pai, e o Espírito Santo, em submissão a Jesus, o Filho, segunda pessoa da Trindade, a Deus, se submetem a esses e juntos os três se unem para operar a missão de salvação, de resgatar o homem do pecado e da condenação eterna. Então esse é um princípio teológico que, antes de tudo, já existia na própria Trindade.
e que não há para a mulher, em nenhum momento, um sentimento de menos-valia, de incapacidade ou se tornar-se inferior ao homem, mas é um momento em que ela também é aqui colocada sob uma condição de muito valor quando ela se submete a essa orientação de Deus. E aí a segunda pergunta é: a mulher tem que dizer sim para que tudo que o homem manda? É claro que não. A submissão absoluta e incondicional, todos nós devemos somente a Cristo. Pois o marido pode não estar debaixo desta submissão hierárquica, não se submetendo ao Senhor. E ele vai tentar, nesse sentido, conduzir a sua esposa também, submetendo-se a ele, recebendo a sua autoridade, ser tentada a fazer coisas, se posicionar em situações que não estão condizentes com a vontade de Deus. Por isso que a mulher não tem essa submissão total, incondicional e absoluta ao seu marido. Essa somente a Deus. Então damos aqui um pequeno exemplo. Caso o marido queira que sua mulher faça qualquer coisa que não esteja em acordo com a vontade de Deus, ela está desobrigada dessa submissão. Bom, essa é a orientação bíblica que temos de que o que é a submissão e quando a mulher deve ser submissa. Não é possível que ela tenha essa submissão absoluta e incondicional, que deve ser somente a Cristo. E é muito bom que os maridos também entendam o seu papel aqui para exercer essa autoridade como cabeça da casa, olhando para Jesus e sendo submissos a Jesus, e tudo isso o casal fazendo em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Quero aproveitar o senhor e dar uma explicação àqueles que nos assistem nessa hora. O que a Bíblia fala em relação à violência doméstica. Nós temos visto crescer bastante aí o índice de violência doméstica. O que a Bíblia fala a respeito, pastor? Abraão, vamos usar 2 textos então para explicitar aí essa pergunta, para a gente poder responder de uma maneira mais objetiva. Malaquias 2:16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, já um texto que mostra claramente que Deus é contra a violência doméstica e ele é contra o divórcio. Não no coração de Deus não há nenhuma alegria quando o casal se divorcia, mas Deus odeia tanto esse repúdio quanto a violência. E Provérbios 31, 8 e 9, nós temos um texto que diz assim: abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Ou seja, graças a Deus, o nosso país, nós já temos leis que contribuem para a diminuição e até mesmo para penalizar aqueles que usam de violência contra suas esposas. E então a palavra de Deus nos orienta a sermos aqueles que também denunciam, aqueles que também desaprovam, aqueles que levam esse ser violento a ser denunciado e, diante da justiça dos homens, cumprir com aquilo que é cabível. E como igreja, nós que temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, de forma alguma daremos as mãos à violência doméstica, não apoiaremos e denunciaremos a cada um que assim se pronunciar. E devemos aqui também entender que a vítima precisa de proteção. E a igreja é um lugar de proteção das pessoas que assim estão, sejam acolhidas, cuidadas, para sair desse relacionamento de uma forma melhor para conduzir a sua vida. Então a Bíblia não aprova a violência e nós devemos denunciar cada uma delas. Os pastores têm alguma coisa a acrescentar? Pastor Jefferson, Eloy? Então, como dissemos, né? Vamos falar de família, falar de política. Então nós vamos agora dar uma mesclada aí nessas perguntas. Vamos partir para a parte política um pouquinho. Pediu ao pastor Eloy
esteja respondendo para a campanha. Diga para nós, reverendo Eloy. Boa tarde, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, está guardando a sua mente e o seu coração nestes dias e nesse momento. Primeira pergunta, se... Pastor pode ter partido político? Bom, poder pode. Né? Como cidadão do Brasil, ele pode ter o seu partido político, de preferência, se ele concorda com os posicionamentos, né, e com as propostas desse partido. Então não há nada que impeça que ele exerça aí a sua cidadania, né, tendo um partido, vamos dizer assim, de preferência. Isso quer dizer que, então, candidatar, normal. Bom, aí já muda de figura, né? Ele pode ter a preferência política, ele pode ter, achar que um partido tem melhores propostas dentro da visão cristã, é claro. Agora, quanto a candidatar politicamente, ele ser um político, eu acho que confronta com o seu chamado pastoral. Então, eu acho que, se ele quer ser político, ele se torne um político. Acho que a primeira questão seria deixar o seu pastorado, e deixar a direção de uma igreja, e assumir inteiramente o seu chamado político. E nós precisamos de crentes na política. Precisamos de crentes que deem testemunho e lutem pela justiça segundo a visão bíblica, dentro da política. Agora, querer equilibrar entre essas duas posições, eu acho muito complicado, que ele não vá escorregar de um lado ou do outro, né? Tendo em vista que o meio político é um meio corrompido por ser um meio onde está o ser humano na busca do seu poder, dos seus interesses. E o que o senhor me fala, então, do pastor candidato e ainda faz campanha, vamos dizer, talvez do púlpito da igreja? Bom, eu sempre defendi a seguinte posição. Se o candidato coloca lá na propaganda dele, pastor fulano de tal, eu digo, não vote nele. Ele já está errado. Ele quer candidatar, apresenta o nome dele, com as suas propostas políticas. Agora, colocar o nome pastor, que é um título eclesiástico, para que isso lhe dê mais visibilidade ou possibilidade de eleição, para mim está completamente errado. E mais errado ainda se ele usar o púlpito para defender a sua candidatura ou a candidatura de alguém que ele ache mais conveniente. Essa é a minha opinião. E aí? Fala comigo, pastor Gerson. Concordo. E aí, pastor Roberto? É isso mesmo? 100%. 100%. Né? Só acrescentar aqui, eu acho que essa questão do pastor ter um partido político é mais ou menos, guardadas as proporções, você ter seu time do coração. Você tem a sua apreciação, você tem a sua inclinação, mas aquilo ali não vai além do que deve ser, né? Não deve ultrapassar nenhum tipo de fronteira que vai envolver a sua vocação pastoral e partir para esse lado aí, né? Se for para caminhar para essa questão, você tem então que entender se é mesmo sua vocação, servir a Deus naquilo ali, e aí partir também com 100% para aquela questão. Então vamos continuar encostando os pastores aí na parede. Os pastores podem fazer manifestações ideológicas? Se sim, como podem ser colocadas? Sou eu? Pode ser. Todo respeito para as outras esferas, né? A gente tem condição de defender posicionamentos, argumentar com eles. Não vejo nenhum tipo de senão quanto a se posicionar em qualquer situação. A gente não é chamado a ser neutro em nada, muito pelo contrário. A Bíblia nos dá padrões para a gente caminhar em todas as esferas da nossa vida. E aí, dentro disso, né, o pastor ele se manifesta, ele se posiciona. É muito tênue a linha, primeiro, dele próprio, e não confundir as coisas,
E a outra linha que é de quem vê, quem lê, quem acompanha, também não confundir as coisas. Como eu falei, a questão do time, né? Eu tenho a minha torcida, mas em momento nenhum aquilo ali vai ser, enfim, algum posicionamento que deva ser tomado com respeito, com a questão de saber discernir e ouvir outras ponderações e opiniões, eu vejo que é extremamente sadio. O respeito sempre vai nortear uma questão de que a gente não parta para nenhum tipo de agressividade, alguma coisa de taxação, estigmatizar alguém. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E é um processo que não é tão simples, mas se Jesus fosse encaixado numa dessas nossas ideologias, em qual assim você acredita que ele seria? Qual seria? Com toda certeza nenhuma. Eu creio que Jesus, ele é aquele que redime a ideologia de alguém. Ele está acima de posicionamentos, ele sempre traz o reino para nós. E aí vem essa dificuldade que a gente possa ter com relação a algum posicionamento. Eu enquadro o meu posicionamento debaixo da palavra do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. Eu nunca estou para colocar, como é que eu forço para que Jesus me acompanhe nessa questão aqui? É exatamente o contrário, eu tenho que estar aberto para, se for um outro posicionamento que seja o da Bíblia, o meu tem que ser mudado. A dificuldade é isso, a questão de eu me submeter. O pastor Roberto respondeu uma pergunta com relação à submissão, né? A expressão submissão é você estar debaixo de uma missão, de um propósito, de um alvo, de um objetivo, que é o que você foi criado para aquilo ali, né? Então, se eu me submeto, eu estou entendendo que tem um alvo, um propósito maior do que o meu pessoal para que eu possa desempenhar. O crente, quando ele é chamado para o reino, é exatamente isso. Você abandona as suas convicções, a sua vida anterior, o seu tipo de proceder para se adequar ao de Cristo. E nesse caso, com relação ao que nós estamos tratando hoje aqui, tanto com família quanto política, é isso aí. Não é mais, usando aqui o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, o viver que eu tinha na carne agora tem que ser adaptado ao dele. Concorda, pastor Elai? Concordo. Então agora vai para o senhor, então. Tá, Jesus está acima de qualquer ideologia, né? Ele, como já foi colocado, né? Ele é a própria revelação de Deus, né? Então, a ideologia é uma ideia humana, um estudo de uma ideia humana, né? E Jesus está acima disso tudo, né? Não da ideia, né? Ideias, né? Mas de quem ele é. E sendo uma ideia humana, aí eu pergunto para o senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil apoia alguma ideologia? Não. Por quê? Se sim, qual? Se não, por quê? Porque eu creio que para a igreja basta a teologia e não a ideologia. Então nós temos uma teologia, um estudo de Deus, uma tentativa de entender a revelação de Deus que está na Bíblia. Então a igreja nunca vai assumir uma ideologia humana, substituir a teologia bíblica por uma ideologia humana. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se posiciona a favor da revelação bíblica, do estudo daquilo que Deus se mostrou, e não simplesmente de algumas ideias que alguém, ou ser humano, tenha tido e que possa suplantar a presença e a pessoa de Jesus. Vocês concordam comigo, os dois? Concorda, pastor? Sim, eu acho que a complexidade dessa situação está quando aí colocou o pastor, né? Mas o pastor, enquanto cidadão, enquanto pessoa, ele às vezes ele vai fazer algum tipo de posicionamento na qualidade de pessoa e logo é colocado sobre ele a imagem do pastor, né? E aí a situação é que envolve a figura do pastor, já envolve a igreja do pastor faz parte, e não se dá visibilidade à pessoa que falou aquilo, e sim ao título do pastor, né? Então, isso é bastante complexo, sim, quando a gente observa também desse ângulo, né? Desse foco aí.
Vamos voltar para o pastor Eloy aqui. O pastor Eloy está dando as respostas, está muito... Vamos lá, pastor, vamos apertar mais um pouquinho. Observamos um enorme crescente de conservadorismo do Brasil, mas, ao mesmo tempo, não vemos com muita clareza melhoras nos valores fundamentais de uma sociedade de bem. Por que isso, pastor? Bom, a primeira coisa que eu acho é que tem gente confundindo conservadorismo com cristianismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conservador defende certas posições que são bíblicas, que são cristãs, como a questão da família, a questão de ser contra alguns posicionamentos ideológicos, mas não quer dizer que o conservador seja um cristão. Possivelmente o cristão deve ser um conservador nos termos de moral, de ética, de comportamento, mas o cristianismo também é progressista, né? Ele está vendo à frente, ele tem um alvo para frente, ele sabe que o mundo está sendo dirigido por Deus e ele não fica agarrado a um passado, né? O conservador tem muito isso, ele se agarra a uma época, a um passado e para ali, acha que o mundo não está andando. Então, acho que no Brasil, essa questão aí, está havendo muita confusão entre cristianismo e conservadorismo. Porque o conservadorismo não muda as pessoas. Então, está dizendo aqui, né, por que nós não vemos mudanças na sociedade? Justamente por causa disso, né? O conservador, quando não é cristão, ele é um pecador. Ele é uma pessoa que também sofre de todas as influências malignas e, acima de tudo, é uma pessoa que volta para si mesmo. É os seus interesses. Então, se o interesse dele é ser mais conservador, ele vai defender. Então, por que a sociedade não melhora? Bom, na minha opinião, eu acho que uma sociedade humana, ela melhora quando os valores cristãos estão baseados na revelação bíblica, na palavra de Deus, e não apenas por ser conservadora. Então, uma sociedade conservadora não quer dizer que ela é melhor do que uma outra tipo de sociedade. Ela pode coincidir com o cristianismo em algumas coisas, mas para mudar uma sociedade, realmente é o Evangelho de Jesus Cristo. O que o senhor acrescenta aí, pastor Jefferson? Eu vejo que, na maioria das vezes, com relação a essa questão de política, e falando de ou governos, né, ações de autoridades, a gente vê que, às vezes, há um depósito de expectativas no homem, nas pessoas. Né? E toda expectativa em cima de homens, ela não vai ser plenamente atingida, não vai ser plenamente completa. Né? Seja direção A ou B, não vai. Ela sempre cai numa questão de que você se torna um tanto quanto revolucionário, porque você vem de um histórico e vai mudar aquilo ali, e você pensa, não, agora vai ser a mudança total, mas você está esquecendo que pode estar depositando a sua confiança apenas num sistema humano, num sistema de pessoas. Você vai colocar uma credibilidade em pessoas que aí, como cristão, você talvez não se lembre que são pecadores, são falhos, que podem estar, num determinado momento, envolvidos de boas intenções, mas dali a pouco pode estar cheio de orgulho, de paixões, pode se corromper. Então, quando a gente deposita a nossa confiança de forma cega, sem ter critérios de observar o certo e o errado, e principalmente quando a gente tira a nossa confiança dos padrões de Deus e passa a depositar num fato, numa pessoa, a gente vai sempre se frustrar. Agora, quando a gente entende, em primeiro lugar, qual que é o alvo, o objetivo de Deus para a nossa vida, e a gente procura se manter nesse foco, nós vamos entender que o outro pode pecar, pode errar, mas que não é por conta disso que a gente vai ter o direito de cair. A gente vai ter que continuar se envolvendo com as coisas da melhor forma possível, a gente tem que continuar sendo altruísta, a gente tem que continuar cuidando daqueles que estão próximos a nós, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade. Independentemente de quem esteja no governo, você faz o papel de ser correto. Você faz o papel de orar pelo governo, não importa quem seja
a pessoa, as pessoas que estejam lá. Você faz o papel de ser intercessor pela sua sociedade. Então, assim, há um aspecto, num primeiro momento, de qualquer sistema que vem, de se posicionar de uma forma bem cheia de expectativas. Para alguns, expectativa que vai piorar, para outros de que vai melhorar. Mas a grande realidade é que o crente ele tem que enxergar sempre a coisa pelo patamar da Bíblia, porque aí ele vai ter sempre a visão de Cristo antes de qualquer outra coisa e vai se comportar de uma forma diferenciada. Quando a gente põe a nossa expectativa em pessoas, a gente é meio fadado a se frustrar. E depois julgar essas pessoas, e depois de julgar essas pessoas, a gente acaba até mesmo julgando o nosso ponto de vista de Deus, que é o erro maior, eu acho. Acrescenta, pastor. Por isso somos reformados, porque houve a necessidade de retornar aos primórdios da igreja quando se colocava uma situação de avançar, de progresso, e que agora a igreja não tinha mais o seu valor, e o que vale agora é a gnosis, é o conhecimento, vamos partir para essa linha. Mas nós, como reformados, entendemos que não abrimos mão daquilo que o legado da reforma nos deixou, por isso retornamos aos primórdios da igreja, e aí nós somos conservadores de verdade, porque nós assumimos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. O que está em alta também é o marxismo cultural, Nós temos visto isso. Queria que vocês explicassem, pastor Eloy, pastor Jefferson, pastor Roberto, começar com o pastor Eloy, quais os principais pontos de tensão entre o cristianismo e o marxismo? Não tem ponto de tensão nenhuma entre o cristianismo e o marxismo, porque são completamente opostos. O cristianismo parte de um ponto que existe um Deus triuno, que criou todas as coisas e governa todas as coisas segundo o seu propósito. O marxismo vai para o outro extremo, não existe Deus, prega o ateísmo e torna o Estado o seu próprio Deus. Então não há tensão, há uma completa separação, não há ponto de contato. Um está para um lado, Deus, fé, esperança, amor, o outro está para o outro lado. Humanismo, ausência de Deus, ausência de religião. Então, são duas ideias, vamos dizer assim, se fôssemos colocar, completamente opostas uma à outra. E essa questão do marxismo cultural, ou neomarxismo, o marxismo sempre ele se formou na base da luta de classes. É o grande projeto do marxismo. As classes sociais em constante luta umas com as outras, e com a prioridade para a classe operária, para a classe baixa. Mas como essa coisa não funcionou muito bem aí ao longo desses anos que o marxismo está aí, há uma mudança hoje muito sutil, muito perigosa, e que muita gente ainda não percebeu. O marxismo cultural hoje, ele está baseado, acima de tudo, nos direitos humanos. Então, no direito da pessoa. Então, a pessoa agora, está acima de tudo. Os direitos dela estão acima, por exemplo, dos direitos de religião. Então, a pessoa hoje não se apresenta como uma pessoa, mas com algumas características, Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E não que ele é uma pessoa, mas tem uma definição. E alguns se julgam mais oprimidos do que o outro, mais perseguidos, e com isso também vira essa luta que é a base do marxismo. Então isso é uma coisa que está muito séria, e muita gente não está percebendo. Às vezes acha a ideologia marxista muito bonita, mas esquece desse princípio fundamental. É um princípio ateu, não crê em Deus, combate a religião, combate a fé. E hoje, então, vem esse problema dos direitos humanos. Por que isso é muito citado hoje nos noticiários? Por quê? Porque os direitos humanos estão assumindo
o lugar, então, inclusive, da liberdade religiosa. Então, numa igreja, por exemplo, igual a Igreja Presbiteriana do Brasil, que não aceita a ordenação feminina por questões bíblicas, isso é um absurdo aos olhos do marxismo cultural, porque a mulher tem o seu direito. Então, o direito dela tem que ser respeitado. Então, se essa ideologia vencer, vamos dizer assim, a Igreja Presbiteriana vai ter que abrir mão de um princípio bíblico por causa do direito de uma pessoa que se sente ali discriminada, que se sente julgada de lado, que não é valorizada. E assim você pode expandir para todos os outros coisas que você vê hoje. Então, essa insistência nos direitos humanos é um negócio muito sério. Isso gera aquela religião civil, a religião que não é mais baseada na fé, mas nas determinações de um Estado. E isso é muito bem, e nós sabemos muito bem que o mundo caminha para isso por causa de Apocalipse 13, onde surge a besta, que surge do mar, que é esse Estado ateu, o governante, chamado Anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. É o ajuntamento da religião com a política. Vejam bem como é que nós estamos perto disso. Religião e política, muito perto. Então nós estamos no começo. E vai chegar aquele ponto onde o cristão que se opor vai sofrer a perseguição que está prevista na Bíblia. Então, é uma questão que eu acho muito séria, que a igreja precisa tratar disso, que os cristãos precisam estar alertas. Essa pergunta aqui foi muito interessante, porque o marxismo cultural está em alta, sem dúvida. Há diversos órgãos no mundo defendendo essa posição. Não põe o nome marxismo cultural, não põe o nome neomarxismo, mas põe esse nome dos direitos humanos, que estão agora suplantando qualquer outro direito que o ser humano possa ter. Então, a sociedade, uma igreja, uma corporação, estão todas sujeitas aos direitos humanos. Pastor Jefferson. Só indo para um lado um pouco mais, talvez, prático, né? O que a gente vê é uma defesa de certas questões, por exemplo, o bem comum, a questão de todos serem atendidos de alguma forma nas suas necessidades. Cada indivíduo ele quer colocar os seus direitos, e aí nessa linha de pensamento neomarxista, o direito de um ele tem que ser ressaltado às vezes em cima do direito de todos, embora às vezes pareça meio paradoxal, né? Mas a questão é que, se você observa o que o cristianismo, o que a palavra de Deus traz sobre essas questões, todas elas são atendidas. E às vezes há uma confusão pensando que eu consigo caminhar para esse lado mais pendente para social-democracia, para o socialismo, alguma coisa assim, e manter os meus padrões cristãos. Na realidade, o que você vai fazer é anular, porque na base disso tudo, se você caminha dentro dessa perspectiva socialista, dessa perspectiva, usando aí as questões das direções mais para a esquerda, a premissa disso tudo é que você tem que anular Deus da sua caminhada. Você tem que tirar Jesus da história. E aí você está diante de um dilema que, na prática, você diz que não, mas a realidade é que você não vai mais confessar Jesus. Enquanto que, se você vai ser, de fato, cristão, e eu estou aqui admitindo uma perspectiva que a pessoa tem um desejo de caminhar em fé com Jesus, ele vai ter formas estabelecidas de atender todas essas coisas, mas não as formas que ele tem mais por paixão, por inclinação, e sim as formas bíblicas, que nem sempre são tão palatáveis ao nosso primeiro olhar. Então, como você vai chegar nos pobres? O que você vai fazer com relação à questão da mulher, do negro, dos homoafetivos, enfim, as minorias chamadas hoje? A Bíblia responde isso? Responde. Porém, da forma dela, da forma como Deus trata tudo isso. E nem sempre é tão
pronta a resposta como a gente imagina, exige uma questão de obediência em muitas situações que às vezes nos tornam um tanto quanto amargas, como diz o profeta Ezequiel, né? E depois lá na frente João, ao receber a palavra do Senhor, parece meio amarga num primeiro momento, mas quando a gente entende o propósito e como Deus nos faz chegar nisso, a gente vê que atende, e não só atende, como é pleno o atendimento. Pastor Jefferson, e a preocupação justamente você colocou, né? A pessoa, sutilmente, sem perceber, ele deixa de ouvir o que a Bíblia diz. Porque, como você disse, a Bíblia tem resposta. Está lá, está muito claro. Mas a pessoa é tão influenciada por outros lados que ele já começa a duvidar da revelação bíblica, já tem uma maneira de ver a revelação bíblica. E, às vezes, coloca o seu posicionamento ideológico acima da palavra. Então, a palavra é pregada, é anunciada, mas muitas vezes não é obedecida, não é vista. Né? Porque o cristianismo cria, então, esse choque que as pessoas começam a achar que o cristão é um cara muito chato. Por exemplo, o livro de Atos, né? Havia uma necessidade que as viúvas não estavam sendo atendidas. Nasce ali a instituição do diaconato. A diaconia da igreja é instituída vendo uma necessidade social, uma necessidade de cuidado e tudo. Mas hoje talvez a igreja não consiga atender isso. Bom, então temos que corrigir a igreja. Mas não mudar uma questão de falar assim, por conta disso aí, a ideologia tal... Não é assim que a gente trabalha. Ou então a gente deixa a Bíblia de lado para falar assim, o que está na última moda aí e tal. O nosso sentimento vai falar mais alto. O nosso apreço, a nossa... Usando aí um linguajar um pouco mais teológico, né? Surge um novo ídolo dentro do nosso coração que a gente vai acabar abraçando, achando que ele vai atender o nosso desejo pessoal e não atende. E os países, só mais um pouco, os países de tradição cristã, né, de todas as correntes, sempre assumiram essa questão social, né, a questão de apoio a idosos, hospitais, orfanatos, escolas, né, foram sempre prioridade de países cristãos, porque isso é uma prioridade cristã. Se isso foi se perdendo, se isso hoje não consegue se fazer, não é o erro do cristianismo, mas justamente daquela questão do ser humano pecador que não consegue fazer. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso tudo. Então, às vezes a pessoa confunde os ensinos cristãos com o ensino socialista, por exemplo, porque o cristianismo se preocupa com o ser humano, com a condição do ser humano. Né? Em Israel não poderia haver pobres, né? Deveriam ser atendidos em diversas leis. Então o cristianismo sempre se preocupou com isso. Então hoje em dia, porque o cristianismo às vezes se afastou muito dos seus valores, né, alguém vem e tenta ocupar o lugar, né? Pastor Roberto. Essa questão também é importante, quando nós começou aqui a fala a respeito da posição diante de Deus de Karl Marx, é a situação de que vai colocar o Estado no status de Deus. E aí Jesus foi muito claro quando falou sobre isso, né? Não é possível você caminhar servindo a dois senhores. Então não vamos deixar de ter Deus e a sua palavra como autoridade suprema e vamos emprestar isso ao Estado e suas ordenanças. Então, impossível da gente caminhar dessa forma, né? Não tem como realmente caminhar juntos. A religião civil, né? Dirigida por um Estado. Né? É isso aí, pessoal. Vocês aí, estão gostando? Estão gostando? Coloca no comentário aí, tá? Queremos mandar um abraço aqui para o pessoal lá de Teófilo Otoni, Rosélia Souto. É isso mesmo? Tá pedindo um abraço. Mando um abraço e um beijo gostoso para ela. Minha cunhada Rosélia. Um abração, muito gostoso saber que você está acompanhando a gente. Um beijo, tá? Sueli Amparo. Aí, pastor, quem está conosco? Sueli, vai mandar um abraço para a dona Sueli. Ela merece um abraço? Merece. Essa mãezona aí, ó. Um grande abraço, um grande beijo, sim. O André demais. Também, Anderson. Essa família muito amada nossa aqui. Um abraço, irmã Sueli. Deus abençoe. Querida demais por todos nós aqui, tá, Sueli? Gente, aproveitar que vocês estão aí. Amanhã nós daremos início à nossa conferência missionária. Amanhã às 19 horas nós estaremos aqui reunidos
tratando desse assunto tão importante na obra do Senhor. Vamos falar de missões. Então, amanhã, às 7 horas, às 19 horas, na verdade, né? E domingo, também às 19 horas. Desde já contamos aí com a sua presença, com a sua participação. Você aí na sua casa, nós daqui, teremos preletores abençoados. Então, que você esteja conectado conosco. Tá joia? Como foi dito no começo, nós estamos aqui falando hoje sobre família, falando sobre religião, política. Nós vamos falar um pouquinho, voltar a falar um pouquinho de família. Nós vamos falar de um tema que tem assolado também os nossos dias, que é o tal do divórcio. E nós queremos ouvir aqui do pastor Roberto, mais uma vez quero enfatizar o líder aqui do Ministério de Família da Primeira Igreja. Eu queria saber do pastor Roberto, pastor, por que algumas igrejas não se envolvem na questão de divórcio e outras, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, pegam tão pesado? Bom, a minha posição particular é que eu não vejo que a IPB pegue tão pesado. Eu não acho que isso é uma forma da gente classificar a nossa igreja. Também não vejo que a IPB seja a igreja perfeita. Talvez alguém queira falar isso para trazer para nós também esse nome. A IPB ela é composta de pessoas e líderes que carecem 24 horas da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas ela é uma igreja que carrega em si, apesar dela mesma, ela procura ser fiel às Sagradas Escrituras. E é por esse fato que ela trata essa questão do divórcio à luz da Bíblia. Se outras denominações estão tratando de forma diferente, outras igrejas, é algo de fórum particular das outras igrejas, mas nós queremos tratar sempre à luz das Escrituras. E se isso é julgar que tratamos de forma pesada, é o julgamento de cada um. Isso não é ser uma igreja que trata esse assunto de forma pesada, mas que procura ser fiel a Deus e fiel às pessoas, tratando essa situação à luz da palavra do Senhor. Esse é o meu posicionamento, assim que eu vejo a Igreja Presbiteriana do Brasil enquadrada nesse pormenor. E a nossa igreja aqui de Juiz de Fora procura viver exatamente essa experiência. Quero ouvir do pastor Jefferson também, o que ele pensa a respeito disso, pastor? Eu concordo totalmente com o reverendo Roberto. A nossa igreja, tanto local, a denominação em si, ela trata com a devida seriedade uma questão que a Bíblia trata com grande seriedade. Agora, uma questão que a gente ressalta é que nos nossos dias há uma questão muito de ser popular, ser aceitável, palatável, né? A rede social está aí para mostrar como é que a gente tem disputado, né? E quando eu falo a gente, é a humanidade em geral, a gente disputa likes e foge dos dislikes, né? A gente disputa muitas vezes o ser gostado, o ser afagado e tal. E quando você trata um assunto que mexe primordialmente com sentimento, com ego, com a questão de doação, do se dar pelo outro, o tempo fecha às vezes. Dos direitos. Né? Direitos, né? Então, assim, para muitas situações, há uma questão a ser definida. Eu quero ser mais popular, eu quero ser mais querido, quero ser um lugar onde, como palavra da moda, né, a tolerância está aí, a questão da diversidade e tudo, ou eu quero ser mais, talvez, visto como estreito, como alguém inflexível e outros rótulos que vão sendo colocados. Bom, aí a gente simplesmente vai transferir para a denominação alguma coisa que na última palavra a gente está falando da palavra de Deus. Ela é inflexível? Ela é estreita? Ela é impopular? Quando você quer obedecer, você está fazendo uma escolha de realmente arcar com essas consequências, né? Então, daí vem a questão assim, está pegando pesado. Bom, quem está pegando pesado? Né? Eu acho que vai bem dentro dessa questão. E concordo com o que o reverendo Roberto falou. Não é uma questão de pegar pesado, é uma questão de ser correto.
A gente escuta de vez em quando a pessoa se divorcia, e aí dentro da conversa, poxa, você divorciou e tal, aí a gente escuta muito aquela frase, me divorciei porque me casei com a pessoa errada. E uns ainda falam, meu casamento não era de Deus. É possível legitimar essa frase, ô pastor Roberto? Gênesis 2:24, diz lá o Senhor ordenando que o homem deixe seu pai e sua mãe, se una a uma mulher, se torne os dois uma só carne, e ali ele estava legitimando o casamento. Então o casamento é uma criação de Deus. Nessa relato de Gênesis, nós percebemos claramente isso. Significa dizer que o casamento entre um homem e uma mulher é uma criação de Deus e não uma criação humana, e sim uma criação divina. Então, toda vez que um homem e uma mulher se casam, eles estão diante de uma instituição de Deus. O casamento é uma instituição divina. Então, essa frase não pode ser de maneira nenhuma legitimada. O meu casamento não era de Deus. Todo casamento entre um homem e uma mulher é um casamento de Deus. Agora, se no percurso desse casamento, dessa união, as coisas aconteceram e chegaram a vias de divórcio, aí é outra história que Jesus vai narrar para nós lá em Mateus 19, quando ele é arguído a respeito do divórcio. Mas todo casamento é de Deus e é uma instituição divina. Não é possível legitimar essa frase. Bom, casamento é instituição divina. E o divórcio? Também é instituição divina? E aí? O divórcio, claramente, não é uma instituição divina, porque o mesmo texto de Mateus 19:8, nós vamos ver que Jesus foi arguído ali pelos líderes religiosos, tentando fazer uma pegadinha com Jesus, jogar ele contra o rei Herodes ou contra a população ali machista que estava convivendo naquele momento. Enfim, era uma pegadinha para derrubar Jesus, né? A respeito do divórcio. Mas Jesus respondeu com clareza que a permissão de carta de divórcio que foi dada por Moisés às pessoas foi exatamente por conta da dureza do coração. E o texto é muito claro, ele fala que foi uma permissão, ou seja, é algo que Deus precisou usar de muita graça para que o lar, para que os cônjuges, para que o marido e mulher, filhos e família não continuassem uma vida de sofrimento e até de males maiores por conta de que eles não conseguiam mais viver juntos. Então houve da parte de Deus, por graça, misericórdia, a permissão da separação por conta desse fato. Mas nenhuma pessoa que vai caminhar para o divórcio pode dizer assim, vou me divorciar porque tenho aqui o aval de Deus, Deus está legitimando isso, divórcio é algo que Deus aprova, de forma alguma. O divórcio é uma permissão pela graça e misericórdia de Deus, porque o casal não compreendeu, não conseguiu entender a beleza do casamento, da união, não compreendeu as coisas que estavam ali e chegaram ao divórcio. Então, o divórcio, de maneira alguma, é uma instituição divina. Pastor Jefferson, e em que circunstância a IPB ela reconhece o ato do divórcio? Bom, ela reconhece quando há as questões bíblicas, né, que não trazem a questão de o divórcio ser incentivado, mas tolerado, se nós podemos usar essa expressão, né? Então, no estudo de domingo, a gente trabalhou bem essa questão aí, que é quando há, de fato, né, adultério, ou, no caso de um abandono, chamado abandono irremediável, né, quando a pessoa é deixada no lar, quando há o abandono, de fato, e sem possibilidade de reversão. Nesses dois únicos casos, de uma forma não autorizada, mas tristemente aceita, a igreja então consente o divórcio. E no caso aí, um cristão que se divorciou, ele pode casar novamente? Como é que funciona isso? Dentro dessas circunstâncias aí pode. Ou seja,
não cabe, né, aquelas questões que a gente não se dava bem, né, não tínhamos gênios compatíveis, né, não era bem como eu pensava. Essas questões não valem, porque são questões que, mesmo quando a pessoa argumenta que não havia maturidade, tudo deveria ser tratado, pensado, cogitado antes. Exatamente pelo que o pastor Roberto trouxe aqui. Quando você está assumindo o matrimônio, você está assumindo diante de Deus, ainda que você não creia em Deus, né? É algo que ele leva muito a sério mesmo. Então, sob aspectos circunstanciais que fujam desses dois que a palavra do Senhor nos apresenta, a gente vai para um outro caminho, que é a questão de fato, entender o que é o casamento, aprender sobre isso, buscar a reestruturação, trabalhar de tal forma que nós venhamos a entender o plano de Deus e aprendermos a nos adequar nele. E é interessante que todas as vezes que a gente toma a decisão de ser obediente a Deus, Deus trabalha em nós para que aquilo saia de uma situação até indesejável e se torne prazerosa, na medida que Deus vai sendo exaltado e consentido a sua ação nas nossas vidas. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em Romanos 12, 1 e 2, a gente pode trabalhar o casamento nisso também. Apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, para que vocês venham a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vale para o casamento? Claro que vale. Porém, nem sempre a gente pensa nisso. A gente pensa assim, não apresentar sacrifício algum. A gente pensa em primeiro obter a vontade agradável, primeiro obter a vontade perfeita e depois, talvez, se der, entender alguma coisa, né? Mas se eu não estou satisfeito, a minha primeira vontade, e principalmente pelos dias que a gente vive, é de pular fora. É de falar assim, como se a gente estivesse num shopping, né? Não gostei dessa roupa aqui, vou para a loja seguinte. E isso é uma tremenda furada, porque além de não trazer a boa vontade de Deus sobre nós, traz um desprazer enorme. E isso é tenso, né? Muito triste. Dentro da palavra do reverendo Jefferson, que ele colocou aqui os dois aspectos da lei da separação, usar só aqui dois exemplos, né? O marido que abandonou o lar. A esposa desse marido, que ela foi um agente passivo na separação, ela poderia se casar de novo? A mulher que traiu seu marido, o marido que foi o agente passivo nessa relação de separação, ele poderia casar de novo? Poderia. Está aí, né? Em ambos os casos. Como você colocou, né? Poderia. Eu estou só expondo aqui dois exemplos para quem está nos ouvindo pensar coerentemente com a sua resposta. Inclusive, reverendo, para que a gente acrescente um dado que nem sempre é bem trabalhado, numa das primeiras perguntas aqui que o senhor respondeu, o senhor falou da questão da violência, o quanto Deus abomina. E dentro da questão, se há violência no lar, é claro que quando a gente fala de violência no lar, normalmente a gente pensa no marido ser violento com a esposa, né? Mas nos nossos dias até isso é possível, a esposa ser bem violenta com o marido, né? E eu posso falar que já conheci um casal assim há um tempo atrás. A esposa era segurança e batia no marido. E batia bem batido mesmo. Então, assim, nesse sentido, o que pode acontecer? Procura-se a lei, né? E a violência, ela é um dos aspectos de um abandono do lar. A pessoa abandona o outro a tal ponto de violentá-lo fisicamente, de bater, né? É humilhar no sentido mais extremo da questão. Então, Lei Maria da Penha, né? Punição que tem que ser dada, e a igreja tem que ser um agente realmente de estabelecer justiça nesse sentido também. Tá vendo, pessoal? O negócio está ficando feio. Tem a lei, o João da Penha também? Como é que a gente faz esse negócio? Bom, no exemplo que eu citei aí foi o que eu falei com o rapaz, né? Procura seus direitos. Ele falou assim, vai me matar. Eu falei, bom, corre o risco, porque você vai morrer de um jeito ou de outro. Mas é assim, eu queria ouvir assim, até dos 3 pastores mesmo, que a gente vê que esse número de divórcio, isso tem crescido demais.
Assim, tem uma explicação assim para a gente, não sei o que passa na cabeça dos pastores. Por que as pessoas estão se divorciando tanto, pastor? O senhor consegue assim fazer uma leitura? Se essa pergunta você está referindo aqui, né, que o índice de divórcio dentro da igreja está quase na mesma proporção das pessoas que não professam a fé em Cristo? É essa? Junto com a outra, porque as pessoas se divorciam, mas estão bem ligadas. No mundo secular, o divórcio é algo comum, né, e acontece todo dia, toda hora. Inclusive, o pastor Roberto lembra do psicólogo que teve aqui, o doutor Carlos Albuquerque. Ele deu um dado que eu fiquei impressionado. Ele disse que hoje em dia 9 em cada 10 casamentos acabam em divórcio com menos de 2 anos. Quer dizer, o negócio é um absurdo. Assustador, né? Tá? Agora, então, no mundo onde o casamento não é visto como indissolúvel e as leis do país também dizem que é dissolúvel, né, e as pessoas estão muito egoístas, então por que tem muito divórcio? Egoísmo, ninguém quer ceder nada. Né? A pessoa entra no casamento pensando nos seus direitos, naquilo que ele vai usufruir, e não naquilo que ele pode dar, ou que ele pode fazer o outro feliz, né? Mas naquilo que ele vai receber. E nós somos assim, e isso aí gera os conflitos que vão causar separação. E dentro da igreja, é que a igreja, muitos crentes não têm a visão bíblica do casamento. E muitos jovens, né, por desconhecerem ou por estarem com outras ideias, aquilo que a gente já falou aqui, né, deixam de ouvir a palavra para ouvir as ideologias humanas, né? Então eu tenho direito, né, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho direito a isso, direito àquilo, e a pessoa, ninguém quer abrir mão de nada. Então por que esse índice tão grande de divórcio? Eu acho que falta de temor a Deus, falta de compreensão do que é o casamento sob o ponto de vista bíblico, e a questão do que é o divórcio, né? Foi falado aqui, e como é séria essa questão do divórcio, como a Bíblia leva isso muito a sério. E as pessoas acham que basta separar, casa de novo, e vai para frente, vão caminhando. E a situação vai se complicando. Então, acho que é uma secularização muito grande dentro da igreja. Ou seja, o que é secularização? É a entrada das ideias do mundo dentro da igreja que abafam a posição bíblica. Então, a pessoa está querendo ser feliz. Ele não pensa em querer ser fiel a Deus, né? Eu quero ser feliz. E vai nessa aí, né? Não é feliz com isso, vai procurar, o pastor Jefferson colocou essa roupa no civil, ou usar outra, né? Quem sabe eu sou feliz com a outra. Mas e o temor a Deus, né? A fidelidade a Deus, obediência. Eu acho que a razão toda está por aí, né? No mundo a gente não pode esperar muito. A ideologia dominante é essa. Cada um procurar a sua felicidade. Dentro do cristianismo é diferente, mas infelizmente o número de divórcios dentro da igreja está crescendo de forma assustadora. Eu queria, dentro da palavra do pastor Eloy, ele colocou a situação da secularização, da pluralização, mas tem mais um componente que a gente costuma dizer que está diante da nossa sociedade, que é a privatização também, né? É o mundo privado. Ou seja, existem algumas áreas da minha vida que são minhas e que ninguém pode conhecer, ninguém pode ajudar, ninguém pode entrar. E essa área aqui é minha particular, eu vou tratar aqui e ninguém se envolve. E isso eu creio que tem contribuído também, porque é uma questão social, uma questão que o mundo está tendo essa prática e está trazendo essa prática para dentro da igreja, quando os casais estão com dificuldade no relacionamento e eles acham que aquela dificuldade do relacionamento, aquela questão é só deles. Eles não permitem que outra pessoa entre para poder ajudar. Então isso está contribuindo também para que o divórcio aconteça. Talvez a questão da vergonha, ou talvez a situação de que eu vou dar conta, vou resolver isso do meu modo. Então o divórcio está de forma aí
galopante chegando dentro das igrejas por conta dessas questões mesmos. Agora, a resposta, né? Por que as pessoas se divorciam? Além do que o pastor ela colocou, a gente vai perguntar às pessoas e elas vão ter várias respostas, né? Junto, talvez até diferente daquilo que o pastor colocou aqui. Pessoas vão dizer tantas coisas, né? Egoísmo, a infidelidade, ignorar o outro, crise financeira, violência física, violência emocional. Cada um pode ter uma resposta para essa pergunta. Mas eu quero, além daquelas que nós já colocamos aqui, trazer a palavra de Jesus, a resposta de Jesus. Por que Moisés deu a carta de divórcio? Jesus foi claro e objetivo, por conta da dureza do coração. Então, quando na relação do casal, o coração está empedernido, endurecido, não é mais acessível à palavra de Deus, não é mais acessível a uma ajuda, não é mais acessível, maleável a experimentar o reconhecimento do erro, o pedido de perdão ou perdoar. Quando o coração está empedernido, fechado para essas coisas, o divórcio, ele é bem-vindo. O divórcio, ele acontece de uma forma como se fosse realmente a solução para aquela situação. Então, eu creio que essa pergunta que nos foi dada cabe essas considerações, né? Pluralização, secularização, privatização e o casal que deixa o coração ficar endurecido e nada mais pode penetrar para trazer solução para a situação belicosa que está acontecendo entre o casal. Então, eu penso que essas coisas são bastante consideráveis para nós hoje. Muito bom. Eu gostaria que o senhor, dentro dessa resposta aí, o senhor chegou a citar a relação do desgaste dentro do relacionamento, né? Eu queria aí que o senhor desse um conselho para aquelas pessoas que nos assistem agora, talvez estejam passando por esse processo. O casamento talvez esteja desgastado. Desse um conselho, o que se deve fazer, que medida tomar para que não chegue a essa coisa tão séria que é o divórcio. Bom, em primeiro lugar, reconhecer que o casamento ele é algo criado por Deus. Não é para banalizar essa instituição, esse relacionamento. Nós estamos diante de Deus, devemos temer a Deus e conhecer o que é essa palavra, o que é essa instituição, como o pastor Eloy falou aqui, reverendo Jefferson, o que é o casamento, como é que eu vivo, o que significa o casamento diante de Deus, o que tem a ver o casamento e a glória de Deus, o que tem a ver o casamento naquilo que Deus criou para o benefício do ser humano, o que tem a ver o casamento e a expressão da igreja, do cristão por lá de fora. Então, quando a gente começa a conhecer realmente o que é o casamento, essa banalização do matrimônio, ele começa a perder o seu valor e a sua força. Em primeiro lugar, voltar-se para Deus e ter esse reconhecimento a partir das Escrituras. Em segundo lugar, ter a disposição, se o casal está passando por dificuldade, reconhecer isso. Nós não estamos bem, precisamos de ajuda. E reconhecer em algum lugar há um erro aqui. Pode ser meu, pode ser seu ou nosso. Vamos reconhecer que precisamos de ajuda. Não somos super-heróis. Existe erro, eu preciso reconhecer o erro e pedir ajuda onde realmente eu posso encontrar. Terceiro, disposição para pedir perdão. Ou seja, se eu reconheci que nessa trajetória eu cometi algum erro, eu preciso ter humildade de pedir perdão. Também devemos ter humildade de perdoar quando o outro reconhece o erro e pede perdão. Se essas coisas não acontecem, dificilmente o casal que está passando por dificuldade vai superar essa crise, né? Então, tomado esses passos, em último lugar, é claro, disposição para recomeçar. Começar tudo de novo, juntos, unidos, sabendo que em Deus a possibilidade de o casamento se tornar algo muito melhor do que até aqui já foi. E aí você vai dizer, pastor, isso é uma utopia. Olha, você pega João capítulo 2 e é só pensar na pessoa de Jesus, quando ele chega no casamento e a coisa está descendo o rio abaixo. E ele então traz àquele casamento uma alegria que eles talvez nunca puderam experimentar. A presença de Jesus no lar, ela é surpreendente.
ela aponta para a gente expectativas e coisas novas. Então, tenha coragem de recomeçar e não desistir do seu casamento. Eu acho que esses passos são fundamentais para que o divórcio não aconteça no seu lar. E pastor Alberto, eu acho muito importante, você colocou aí, do casamento como uma instituição divina. Né? E hoje ele é tratado como uma mera instituição humana, que o ser humano faz com ele o que quer. Deus instituiu o casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher. Serão os dois uma só carne. Então, quem instituiu o casamento colocou leis. Então, a gente vê que muitas vezes o casamento já começa errado desde antes do casamento. Hoje em dia está muito comum, eu não sei nem se tem um nome para isso, esse pastor Jefferson, o pastor Roberto sabe disso, aquelas pessoas que fazem casamento. Não são pastores, mas algum profissional aí que vai lá vai lá na festa, não é dentro da igreja, né? Um celebrante, né? Um celebrante, né? Talvez o nome, mas que não tem ligação nenhuma com religião, com os valores bíblicos, nada. E vai lá então o casamento se tornou essa celebração. Aí casa num dia, daqui a uma semana está tudo separado, não tem princípio, não tem base, não tem valores. É uma festa que alguém foi lá e fez, né? Tinha que fazer para dar uma satisfação à sociedade e faz um negócio desse, né? Então, eu acho que por aí começa tudo errado, né? A falta de entendimento do que é o casamento aos olhos de Deus, né? E não uma instituição humana. Se a gente tivesse a noção, né, bem profunda no coração, que o casamento é de Deus, no sentido de quem instituiu, e não é meu, né, não é só para o meu prazer, mas Deus estabeleceu aquilo para que com o outro pudéssemos glorificar o nome dele. Acho que a gente teria bem mais temor na condução e na caminhada nossa, né? A gente às vezes se lembra disso com os filhos, né? Os filhos são quase que sagrados e tal. Mas aí a gente às vezes usa aquela argumentação, não, a herança do Senhor são os filhos, e é verdade. Mas a gente não rompe um laço com o filho. É muito difícil você ver alguém dizer que abandonou alguma coisa assim. E com o cônjuge a gente deveria ter esse mesmo tipo de comportamento, sentimento, né? A vida do outro, ela é de Deus e eu estou cuidando de algo que é do Senhor. Então, toma cuidado, né? A palavra do reverendo Jefferson fez lembrar eu não sei se os reverendos aqui já fizeram isso no casamento, mas eu vi uma vez e achei muito interessante. O pastor estava celebrando um casamento, estávamos juntos, e ele fez algumas partes, e o outro, e no final, a palavra final era dele, e quando os noivos iam saindo, ele chamou os noivos, eles viraram, e ele disse assim, olha, você aí, rapaz, essa menina que você está levando agora como sua esposa, ela é filha de Deus. E você, quando chegar diante dele, você vai dar conta a ele do que você fez com a filha de Deus. Você, menina, esse menino que você está levando aí, ele é filho de Deus. Você vai dar conta ao pai dele do que você fez com ele de casamento. Então, saiam daqui com essa responsabilidade. Achei interessante essa colocação que fizeram para os dois. Vamos adotar isso aqui. E falando em aqui, nossa igreja, como a igreja pode acolher pessoas que já passaram por um casamento frustrado? Ou talvez também aquelas pessoas que nos assistem agora e está com o casamento na beira do caos. Como a igreja pode chegar até ela? Quem ela pode procurar? O que você sugere aí, pastor Jefferson, pastor Roberto? Penso que devemos recebê-las como se recebe qualquer pessoa, dentro daquilo que entendemos que devemos fazer em obediência à Constituição e normas prescritas pela nossa igreja, sem distinção, sem preconceito ou qualquer outra coisa. Agora, ao tomar conhecimento de que essa pessoa que está chegando veio de um casamento rompido, é um divorciado, então precisamos ajudar essa pessoa, precisamos orientar sobre a questão de como ela vê a sua vida a partir de agora
e a possibilidade de uma futura união. Mas tudo isso deve passar pelo crivo daquilo que, como conselho da igreja, como pastores, estamos recebendo, analisando, conversando com essa pessoa para saber a atual situação dela e a situação, como foi que aconteceu o rompimento lá atrás do seu casamento. Então, daí para frente, prosseguir com essa pessoa, ajudando, orientando e caminhando com ela. Pastor Jefferson, sugere alguma coisa? O apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A igreja, ela não é um lugar onde existam não pecadores. Todos nós somos, usando de novo um texto de Paulo, ele fala assim: tais fostes alguns de vós. E aí ele dá um elenco de situações bem tensas, roubadores, assassinos e por aí vai. Mas ele fala: vocês foram assim e hoje já não são mais. Quando a gente tem uma questão de pessoas que vêm de traumas, de situações de frustrações nos seus relacionamentos, a igreja recebe, ela acolhe exatamente procurando que as coisas venham ser melhoradas, né, tratadas. A pessoa, de fato, está se dispondo a uma nova caminhada de vida. Na Semana da Família, né, eu trouxe uma meditação bíblica aqui que era exatamente o seguinte: como acertar depois que você errou. E um dos pontos era: você entende que tem consequências, os erros têm consequências. Então não adianta nós queremos, às vezes, abafar ou dizer que um erro de Davi não seria tratado. Pelo contrário, foi tratado. Davi colheu algumas questões amargas daquilo ali, mas no mesmo texto que diz que ele errou, também diz que ele foi perdoado. Então ele colheu determinados frutos do seu erro, mas sendo perdoado por Deus, Deus também estabeleceu sobre ele a graça dele ter prazer na caminhada, de ver a bênção do Senhor sobre si, e assim também é conosco hoje. A gente pode vir de situações bem frustrantes, bem complicadas, mas a gente, como crente, né, a gente está sempre no processo, na caminhada de redenção, até a volta de Cristo. Ou seja, a gente tem que levar a pessoa a olhar para cima e caminhar buscando uma vida melhor a cada dia no Senhor, debaixo da obediência no Senhor, né? Joia! E aí, pessoal, tá gostando? Tá não, né? Estamos chegando ao término já. Nós vamos fazer uma abertura para você. Se você quiser enviar alguma pergunta, envie aí no comentário. Pedro Felipe estará ali fazendo um crivo. Você tem alguma pergunta aí que você gostaria que os nossos pastores estivessem respondendo dentro desse contexto? Mande aí para nós, tá bom? Bom, falamos bastante de família, falamos sobre casamento, divórcio. Vamos voltar um pouquinho para a política aqui. Pastor Jefferson, nosso analista político. Pastor Jefferson, qual foi o posicionamento dos reformadores a respeito de religião cristã e política? É a separação da igreja e do Estado. Cada um tem a sua esfera de atuação, cada um tem a sua responsabilidade. A igreja, por premissa, ela representa o profeta, aquela pessoa ou a entidade, a instituição que vai levar o peso da palavra de Deus sobre o governo, mas ela não interfere no sentido de agir como governo. E o contrário também é verdade. A esfera política tem a ver com o cidadão, com o bem comum, com a questão das pessoas serem servidas pelo Estado, e o Estado não tem por premissa a interferência dentro da vida da igreja, dentro da questão eclesiástica. Basicamente, o pensamento de Calvino reflete isso, o pensamento de Lutero reflete isso, né? E aí, por consequência, os demais reformadores caminham dentro dessa questão também. A separação das duas esferas aí. Eu acho importante essa colocação do pastor Jefferson, porque aquilo que nós falamos, a questão da ideologia, né, que está entrando na igreja,
né, do Estado interferir na igreja. Né? O Estado determinar o que está certo, o que está errado na igreja. Né? A gente está vendo. Então, os direitos, né, da pessoa, se a igreja tem um posicionamento, o Estado, a pessoa vai para a justiça porque quer que a igreja reconheça aquele seu direito. E isso é interferir, né, da interferência do Estado dentro da igreja. Né? E como igreja reformada, nós não aceitamos isso de maneira nenhuma. Né? A igreja não vai se meter a ensinar lá ao governo como é que ele deve governar, mas como o pastor Jefferson colocou, a função da igreja é ser profética, né? É denunciar o pecado, o erro, e pregar a reconciliação, pregar a paz. Agora, interferir não, né? Mas nós estamos caminhando dentro disso aí, uma interferência dentro da liberdade religiosa. Boa. Vou voltar para o pastor Jefferson aqui. Por que as igrejas se aliaram a Hitler no nazismo? Não corremos o mesmo perigo hoje com o nosso país? Sai dessa aí. Bom, a questão de Hitler, né? Quando a gente viu uma Alemanha completamente devastada, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, e aí surge a República, né, de Weimar, a gente viu Hitler sendo levantado como uma grande liderança, e ele usa de certos artifícios e textos que acabam colocando como uma pessoa meio que levantada por Deus para estar à frente daquele movimento que ele vai liderar, e a grande parcela da igreja o acompanha no sentido de ver nele uma grande autoridade colocada por Deus e de forma não criteriosa baliza as decisões que ele vai tomando. Vai surgir um movimento que é chamado da Igreja Confessante, e você tem Dietrich Bonhoeffer como um dos seus expoentes, que vai mostrar que a confessionalidade está ligada a, muitas vezes, você ter que dizer não e não assentir com atos dos governantes. Né? E ele é punido, preso e acaba morrendo depois por conta daquilo ali. Né? Karl Barth também está, nesse sentido, pareando a Bonhoeffer. O que eu entendo da pergunta e o que eu vejo nesses nossos dias? Quando nós trazemos um apoio cego e não crítico às nossas autoridades, a gente pode cair nesse erro, sim. A gente pode colocar pessoas como uma voz messiânica, uma voz que a gente para de olhar o certo e o errado biblicamente e passa não só a sentir, como colocar, e aí a gente já falou isso, então eu não vou me delongar nessa questão, a gente pode colocar a nossa esperança numa pessoa, num governo, numa determinada situação. E isso é complicado, pode trazer consequências bem frustrantes. Né? Então, o que a igreja tem que ser? Ela tem que orar pelos seus governantes, ela tem que ser apoiadora no sentido de sempre levar a mensagem do Senhor de forma a buscar a correção, a buscar um andamento correto. É uma situação que não é tão simples, porque você não pode esperar do seu governo que ele seja um governo que tenha a mesma confissão que você, mas você, na sua confissão, você contribui para o bem daquele governo, mas jamais ter a expectativa de que determinados homens, determinadas mulheres vão ser os salvadores da pátria. Na realidade, a igreja tem que se manter sempre na sua posição. Né? Nós falamos de divórcio e casamento, foi Natã, o profeta de Deus, que foi até o rei e falou assim, você está errado. E a igreja ela tem por responsabilidade ser esse padrão, de dizer para o governo, olha, nisso você está errado. Aqui você não deve caminhar dessa forma. E não apenas por uma questão apenas bíblica, mas trazer a compreensão bíblica sobre a realidade social do nosso país. A igreja tem que ter esse olhar e tem que ter essa sabedoria para alertar os governos. Dentro disso também, dizendo que se nós não corremos o mesmo risco de que aconteceu na Alemanha. Eu acho que são situações muito diferentes. Né? Na Alemanha, a igreja é estatal. A igreja luterana
sempre foi na igreja do Estado alemão, igreja oficial. Então, o governante tem interferência dentro da igreja. Então, é uma situação muito diferente do Brasil. Outra coisa, o nazismo defendia a superioridade da raça ariana sobre todas as demais. Então, queriam que iriam superar, então vão destruir os outros. Daí a matança dos judeus, né, considerados como inferiores. Então eu não vejo isso acontecer no Brasil, pelo menos por enquanto. Então eu acho que está muito distante essa realidade de se repetir uma experiência tão desastrosa, né? O pastor Gerson colocou, a não ser que você comece a idolatrar quem está no poder, né? Aí a coisa muda de figura, pode ser no nazismo, no comunismo, o capitalismo, qualquer outro ismo que tem aí já perde totalmente a referência do Deus da Bíblia, né? Então, eu acho que uma situação lá foi bem específica, né? Foi bem diferente do que nós temos hoje no Brasil, com as instituições democráticas funcionando, né? Então, você vê ali, hoje em dia, aquele lá, um se atritando com o outro ali, porque cada um tem seu espaço, né? Que não tinha no caso dele lá. Respondido? Mandar um abraço aqui muito especial para o nosso querido Junim, Lúcio Campos, lá em Mato Grosso do Sul. Um abraço para você, meu querido. Um abraço para sua esposa, os filhotes aí, que Deus abençoe sua vida. Bom demais ter você aqui conosco. Um abraço também para o nosso querido Luiz Carlos Miranda, que é também um dos líderes do Ministério de Família aqui da Primeira Igreja Presbiteriana, está conosco aí. Jurandir José, Deus os abençoe. E temos aqui também a participação de Marisa Santina, está aqui participando bastante conosco, Marisa, que Deus te abençoe, bom ter você aqui conosco. Bom, irmãos, nós estamos chegando ao final desse, vamos dizer, debate, né? Mas essas respostas, perguntas e respostas, e a gente abriu aí para que alguém estivesse fazendo alguma pergunta, né? E ninguém fez pergunta. Mas só que apareceu uma aqui e apagou, e a gente já pegou ela aqui, eu joguei para o lado do pastor Roberto aqui. Mas os pastores também podem ajudar, tá, pastor? Não deixei sozinho nessa, não. Falar a respeito do casamento ou namoro de crente e não crente. O que vocês têm a dizer sobre isso aí? Orientação, primeiro, é que seja o namoro do crente com o crente. Em primeiro lugar. Eu conheço muitos casais onde essa relação não existiu no início do namoro e chegaram até o casamento, e a conversa sempre com aquele que não é crente é que há muita falta de consenso, há muita situação díspare, né? Situação antagônica, e que se os mesmos tivessem a mesma fé, esses problemas não existiriam. Então, para evitar certos problemas no casamento, na vida, que uma vez sendo cristãos entende que o casamento é até que a morte separe, a orientação é que se case, sim, o cristão com o cristão. Agora, por outro lado, nós temos também vários testemunhos daqueles que se casaram com o não cristão ou não cristã, e no percurso da caminhada conjugal houve a conversão daquele que não era. E quem conhece os propósitos e desígnios maiores de Deus, né? Muitas vezes existe essa situação porque há um projeto de Deus para que aquele, segundo Paulo escrevendo aqui, sua primeira carta, capítulo 7, aos Coríntios, sobre casamento, o crente ele tem uma ação santificadora na vida do não crente, e essa ação, essa forma de viver a fé na vida, na vida do outro, produz uma ação de Deus, do Espírito, que pode conduzir o outro realmente a conhecer o Salvador.
Mas, seguindo a própria instrução de Paulo, o texto aqui de 1 Coríntios 7, 16 diz assim: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ou seja, não é aqui que o casamento, o namoro entre o crente e o não crente, o casamento, seja o melhor. O melhor é que seja casal crente. Mas, quem sabe, projeto, pensamento maior de Deus, que vai além da gente, ele está separando alguns para esse relacionamento, a fim de que o outro venha a ser transformado através da convivência com o cristão. Eu penso que essa é a orientação bíblica. Não sei se aqui a gente satisfaz a pergunta de quem respondeu, se os demais colegas querem participar também. Concordamos. Eu quero usar aqui uma linha que é o seguinte: nosso catecismo, na sua primeira pergunta, ele diz assim: qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Bom, quando eu tenho um relacionamento, namoro, crente e não crente, a grande questão que vai ficar é o seguinte: no seu namoro com uma pessoa não crente, você vai continuar glorificando a Deus e desfrutando dele? É o seu propósito sendo cumprido? Se você conseguir ter um namoro que você responda e viva dessa forma, amém. Se no seu casamento, que é o que Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 7, você como casado não deixa de glorificar a Deus e desfrutar da sua presença, ainda que você esteja num casamento com um não crente, amém. Então veja que a sua responsabilidade como um crente, ela é de viver para a glória de Deus. E isso faz com que o seu relacionamento, namoro, noivado, casamento, ele não pode ser em hipótese nenhuma desculpa para que você deixe de glorificar a Deus e usufruir da presença de Deus. Muitos dizem: pastor, me casei, agora eu não posso mais estar envolvido com as coisas da igreja. Você está glorificando a Deus ou está deixando de glorificar a Deus? E isso vale casando com crente ou com não crente. Porque essa é uma questão: a pessoa casa, os dois crentes, agora não participa de mais nada da igreja porque casaram. Pecado. Outra coisa é você argumentar: não, eu casei com uma pessoa, ela não é crente, então isso tem me afastado das atividades da fé. Pecado. Então, faça sempre esse exercício quando tiver que tomar essa decisão. Achei aquele rapaz, é um gatinho, é lindo, mas não conhece a fé que eu tenho. Para onde isso vai te levar? Achei aquela moça, é perfeita aos olhos humanos, muito inteligente, tal. Vai glorificar a Deus? Vai trazer a presença de Deus para a sua vida no sentido de você caminhar? Ah, mas pode ser que lá no futuro. Bom, são conjecturas, né? E para alguns, como o texto foi lido, pode dar uma questão da pessoa ser convertida, se ela for alguém eleito por Deus, mas pode ser que não seja. E aí você vai caminhar com isso até o final da sua história. Então, assim, a seriedade nisso aí deve ser também exemplar. Então, acho que dá para a gente ter um parâmetro bom para resolver essa questão, né?